Srila Gurudeva está falando sobre o Chaitanya Charitamrita, a parte que descreve o passatempo de Gundicha de maneira margina. E Gurudeva está explicando como o Senhor Jagannatha, ele uma vez por ano ele sai do templo de Jagannatha e vai para o templo de Gundicha. Ele fica lá por 9 dias e o resto do tempo fica vazio o templo. Então ele fica completamente vazio, cheio de sujeira. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele disse para Sarvabhauma Bhattacharya, Kashi Mishra: eu quero limpar o templo de Gundicha. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, humildemente, ele pediu Kashi Mishra, Sarvabhauma Bhattacharya, eu vou limpar o templo de Gundicha. E aí eles informaram para o rei Prataparudra. O rei Prataparudra, muito feliz, e ele também arranjou toda a parafernália para limpar o templo de Gundicha. Aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu chamou todos os seus associados parikaras e disse: nós devemos ir clean. Todos venham, nós devemos limpar o templo de Gundicha. Assim o Senhor Chaitanya Mahaprabhu levou todos os seus associados para limpar o templo do Senhor Jagannatha. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele está nos ensinando como limpar o templo de Gundicha. Primeiro, logo pela manhã, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu chamou todos os seus associados parikaras. Todos eles se sentaram na frente do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu deu pasta de sândalo, colocou pasta de sândalo na testa de todos os devotos. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu também ofereceu guirlandas no pescoço de todos os devotos. Dessa maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos ensina como respeitar e honrar os Vaishnavas. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu começou o Kirtana, Nama Sankirtan, Swarupa Damodara e outros devotos estavam cantando santos nomes. Namo Krishna Jadavaya Namo Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gundicha. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, fazendo Nama Sankirtan, levou todos os seus parikaras associados para o templo de Gundicha. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu junto com todos os devotos estavam indo para o templo de Gundicha, como é bela essa cena. Todos os devotos estavam decorando seu corpo com a pasta de sândalo. E também guirlandas muito belas. Alguns devotos eles estavam levando potes de barro, outros estavam levando vassouras.
E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava cantando os santos nomes Hari Harai Namakrishna, Keshavaya Namaha. Dessa maneira todos os devotos estavam cantando os santos nomes e chegaram no templo de Gundicha. E aí o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu começou a coletar as pedras, porque eu disse, uma vez por ano, o Senhor Jagannatha sai do templo de Jagannatha. E aí, por 9 dias ele fica no templo de Gundicha. O resto do ano o templo fica completamente fechado. Por essa razão, o templo de Gundicha está cheio de poeira. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu primeiro coletou pedras, pequenas pedras. E aí o próprio Chaitanya Mahaprabhu começou a varrer. E aí todos os devotos também. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu percebeu qual devoto estava servindo e aquele que não estava. Porque alguns devotos não queriam servir. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse a eles: escute, eu vou checar quem coletou o maior monte de poeira. Porque alguns devotos estavam pensando, todo mundo vai servir, então eu não preciso. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele é Bhagavan, Suprema Personalidade de Deus. Ele vai para todos os locais, vendo quem está servindo e quem não está. Essa é a natureza. Quando tem muitos devotos, você pensa, quem está checando? Vou fazer alguma coisa só. Certa vez o Gurudev contou uma história. Qual a história? Namayati. Namayati quer dizer, eu estou cantando santos nomes. Havia um discípulo preguiçoso vivendo no templo. Ele era muito preguiçoso e doido, maluco. Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele disse que na minha missão da consciência de Krishna não é necessário pessoas loucas e preguiçosas. As pessoas malucas, elas vão perturbar os outros, vão criticar os outros, brigar com os outros. Crazy. O cérebro não está funcionando, está precisando apertar um parafuso. E o preguiçoso, ele só come e dorme. Não está servindo, fazendo nada. Ele vem 3 vezes por dia para tomar prachada. Por essa razão, Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele disse: no meu movimento da consciência de Krishna não precisa desses 2 tipos de pessoas, os malucos e os preguiçosos. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, então, ele costumava ir a cada devoto para ver quem estava servindo. Aqueles que não estavam servindo de maneira apropriada, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, de maneira muito doce, castigava. Ele falava assim: nossa, você está servindo tão bem. Dessa maneira você pode até ensinar os outros. E aí esse devoto, ele ficava envergonhado. Ele realizou. Ele mesmo realizava: eu não estou servindo, é por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu
castigava. Ele falou, nossa, tá servindo bem. Na verdade, seu serviço não é bom. Não tá bom, né? É por isso que Chaitanya Mahaprabhu, de maneira muito doce, ironic, de maneira sarcástica ele falava, né? Nossa, seu serviço é muito bom. E assim, dessa maneira, com esse jeito que você está servindo, você pode até ensinar os outros. E aí o devoto ficava com vergonha naquele momento. Mas aqueles que estavam servindo muito bem, verdadeiramente, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu também glorificava. Ó, seu serviço é muito bom. Se o Sr. Chaitanya Mahaprabhu vê alguém servindo de maneira apropriada, aí o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, com amor e afeição, usava essas palavras. Ó, você está servindo muito bem. Dessa maneira, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu primeiro coletou pedras. E aí ele jogou para bem longe do templo de Gundicha. Aqui Bhaktivinoda Thakur explica no significado dele, Amrita Bhasya, qual o significado das pedras. Luxúria e ira no coração da alma condicionada, da diva. O coração do sadhaka tem muitos tipos de luxúria, ira, e se chama Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada e Matsarya. Então essas pedras significa esses anartas. Qual tipo de anarta? Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. Luxúria, ira, cobiça, inveja. Esse tipo de anarta. Então o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele estava coletando todas essas grandes pedras e jogava para longe do templo de Gundicha. Isso nos ensina que primeiro o sadhaka deve limpar o seu coração e jogar todo tipo de luxúria, ira, para longe. A luxúria e a ira são estúpidas. Não é tão fácil de removê-las do nosso coração. Então elas não têm nenhuma vergonha na cara. E elas não ficam satisfeitas, a luxúria e a ira. Você pode se dedicar completamente aos pés de lótus da luxúria. Acho que não sei se falou pés de lótus, ou aos pés. Aos pés da luxúria e da ira, mas elas não ficam satisfeitas mesmo assim. Utsrijyatam atha yadupate sampratam. Ei, Jadupati Krishna, por favor, me abençoe, para que eu fique livre desse tipo de anartas, coisas indesejáveis. Utsrijya atha yadu Sri Chaitan
Sri Chaitanatha Yadupate Sampratam Labdha Buddhis Tvam Ayata Sharanam Abhayamam Nyukshvatma Dasye. Isso quer dizer que você deve se engajar no meu serviço. Você deve se engajar em me servir. Ó Yadupati Krishna, remova todos os anartas, a luxúria, a ira, a inveja do meu coração. E, por favor, me engaje em servir os seus pés de lótus. Que alma condicionada completamente se tornou uma escrava, completamente uma escrava de luxúria e ira. Estão vagando nesse ciclo repetido de nascimentos e mortes. Quando, afortunadamente, a gente conseguia a associação do sadhu, e com a instrução do sadhu, vai praticar o serviço devocional ao Senhor. Assim, luxúria e ira vão desaparecer. A luxúria e a ira são Pishatini, witch. São como bruxas. Não é tão fácil enxotá-las para fora do nosso coração. Qual a instrução do sadhu? O sadhu vai te dizer: sirva Krishna, Krishna sirva. Cante santos nomes. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now coming in this O Senhor Chaitanya Mahaprabhu primeiro coletou stones, as pedras. E aqui as pedras significam luxúria e ira. Sânscrito, tem esse verso em sânscrito que explica isso. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu novamente começou a varrer. Tá, aqui essa poeira quer dizer muitos tipos de anartas. Existem 4 tipos de anartas no coração do sadhaka. Swarup Brahma. Swarupa Brahma. Asatrishna. Então, tem 4 anartas que são Swarupa Brahma, Vidaya, Durbalya, Asatrishna e Aparada. O primeiro é Swarupa Brahma. Quer dizer que a gente está iludido sem saber qual é a nossa própria forma constitucional transcendental. Brahma quer dizer ilusão. E Swarupa é a sua forma. A alma condicionada está completamente, absolutamente esquecida da sua forma constitucional transcendental. Porque quando a diva se manifesta da potência marginal do Senhor, Tatashta Shakti, nesse momento, a diva pode ver 2 lados. Um lado Chitta Jagat e do outro lado Maya Jagat. So marginal point means one side you can see transcendental world,
Jagat. Or another side you can see, Maya Jagat. very interesting thing. Hum. So those Muito jivas, interessante. Algumas divas, quer dizer, você pode ver todas as divas quando estava lá em Tatasta Shakti, elas podiam ver Maya Jagata e Chit Jagata, o mundo transcendental e o mundo material. Aquelas que olharam para o mundo transcendental foram para Vaikunta, mas aquelas que eram desafortunadas, they turn their face elas towards se viraram Maya. para Maya. This material world Esse is mundo called material se chama Maya. Mayik Jagat. That is material world. Nesse mundo material, Mayik Jagat, Very powerful. Here Maya is very aqui Maya é muito poderosa. Maya is very powerful. Maya, Maya is por isso like que ela é Maya, é assim como uma bruxa. which Hum. turn your face toward the Se você virar o seu rosto para uma bruxa, a bruxa vai te agarrar. very powerful. Ela é muito poderosa. You understand me? Hum. Say this powerful. So those jivas Aquelas divas que se viraram em direção ao mundo material, Jara Jagat. Nesse Jara Jagat, o mundo material, Maya Devi ela é muito poderosa. Maya Devi, ela nos agarra, nos prende. O que você está pensando? Eu vou desfrutar com Maya, mas Maya está dizendo, você não pode desfrutar comigo. Você quer desfrutar comigo? Então venha. Aí Maya Devi ela te agarra. E aí Maya Devi ela nos dá dois corpos. Um se chama corpo grosseiro, o outro é o corpo subtle body, corpo sutil. Maya Devi. Yeah. E ela, Maya Devi também nos embala com 3 cordas, assim, faz uma embalagem muito bela. E ela também nos dá vários tipos, também dá vários tipos, Mita, Jara, Abhimana. Então nos dá vários tipos desses falsos egos materiais. Ego. And also very nicely set. With the 3 ropes. Ela nos embala com essas 3 cordas, que são as cordas do modo da bondade, paixão e ignorância, Satarajatama. Essas são as cordas. E ela nos joga nesse mundo material. Tchalo. Isso quer dizer que Maya tem duas tendências. Avaranatmika, Bhikshepatmika Vritti. Avaranatmika Vritti e Bhikshepatmika Vritti. Maya tem essas duas tendências. Uma é cobrir a nossa alma, cobrir o nosso corpo transcendental. Por isso que Bhaktivinoda Thakur explica, Maya tem duas tendências. Uma se chama Avaranatmika Vritti. Cover. Avaran quer dizer cobrir. Avaranatma. Vritti é essa tendência. Tendency. Primeiro é Avaranatmika Vritti. Na verdade é Jivatma. Ela é completamente pura. A Swarupa da Jivatma é Chitkana, transcendental, mas bem pequena, bem diminuta. Kana. Mas aquelas divas que se voltaram para Maya, Maya agarra elas e coloca ela com uma cobertura muito bela.
Essa cobertura é muito poderosa. That is called bulletproof coat. Então é tipo um Eh? colete à prova de balas que ela embala a gente. Bulletproof coat or jacket. Okay, jacket or coat same. Bulletproof understand? A prova de balas. Not all? Bullets Bullets. penetrate. As balas não passam pelo colete à prova de balas. Bulletproof jacket. Um casaco à prova de balas, um colete à prova de balas. So for this types of tendency of Maya, Esse tipo de tendência de Maya se chama Avaran Atmika Vritti. remember something. Você lembra essas palavras aí, certo? Avaran Atmika Vritti. Then Maya Devi Então Maya Devi, isso quer dizer que ela está with that three ropes. nos amarrando com essas 3 cordas. And she makes us forget to Ela faz com que a gente se esqueça de Krishna. These are duty of Maya. Esse é o dever de Maya. But what is your fault? Mas Looking at my qual o que a gente fez de errado? We turn our face A gente to se Maya. voltou para Maya. The Maya Devi she become very. E aí por isso Maya Devi ficou muito brava. Oh, that means you turn your Isso face quer dizer to que me. você está That means you want to enjoy with me. tá olhando para mim, quer dizer que você quer desfrutar comigo ou de mim. E aí ela ficou muito brava. Which ghost? Então os fantasmas e as bruxas, If you turn your face to eles estão em toda parte, mas se você tipo vai em direção a the eles, ghost, aí attacks you. ele vai te atacar. Otherwise, ghost will not do it. Porque senão ele não vai fazer nada. Tem fantasma em toda parte. You don't think the ghost is not there. Você acha que não tem? Acho que não tem fantasma. Tem sim. But if you Mas se start você with the ghost, perturbar o fantasma, then ghost down. aí ele vai pular em você. Just I will show you Maya two kinds of Então Maya tem 2 tipos de tendência. Um se chama Avarana Avarana Atmika Vritti. A second is called Bikshep. big shape. A segunda é Bikshep Atmika Vritti. Que Bikshep quer dizer jogar. Maya, ela encobre o nosso corpo transcendental. 3 ropes. Package. Jacket. Just I told you Bullet bulletproof com um colete à prova de balas. gun. Até mesmo com a arma você não consegue penetrar. Gandhar ki samra. Gandhar samajhte ho nahi? Nem. You know, understand? One kinds of animals. Animal. Gandhar. Very, Gandhar no understand. They are one Rhino? very sharp. horn, In here. Rhino. rhino, Rhino. rhinoceros, Rhinos. Aham. rhinoceros. Um rinoceronte. Very dangerous. That body is very O corpo dele. Very hard. 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 Yeah. O corpo dele é muito forte, muito. A pele é muito dura. It is that is called. With the gun, if you Até mesmo se você atirar nele, gun will not. a bala não entra. But this is hard. Por isso, That's the same. o Shastra diz. When Mahadev is this also. Hum. Put very nice. Maya Devi, ela coloca esse. Bulletproof. Coloca esse casaco. Um casaco no colete e jaqueta à prova de balas. Por isso que a gente tá escutando Harikata. Muitas coisas a gente tá fazendo, mesmo assim, não tá funcionando. Because our jacket is Bulletproof. bulletproof. Porque o nosso colete é a prova de balas. Guru Vaishnava, they Guru e have Vaishnava, eles estão chastised every day. castigando pesadamente todos os dias. Mas não funciona. Jaiti medicine. We are same. Nós estamos na mesma escuridão. So same thing. The command of the air. Viksep Atmika. So say the Chitkanji, Mike. Krishna Chetmaya Vaskar, Nitya Krishna Dekhi Kareno, Adar. So now condition Dessa so maneira, alma condicionada agora. Stop.
covered with the bulletproof. Bulletproof jacket. Bulletproof jacket. Então nosso corpo está encoberto pelo casaco, a jaqueta à prova de balas, esse colete à prova de balas. Depois a gente está escutando muito Harikata, Doing many things, but fazendo muitas coisas, mas nada entra. Yeah. so this is the so Bhaktivinoda Thakur Bhaktivinoda Thakur, ele explica no Jaiva Dharma. Maya's two kinds of Essas duas tendências de Maya, uma se chama Avarana Atmika Vritti e a outra chama Bikshep Atmika Vritti. Mayadevi Devi Sri also. E assim Maya Devi, So in this ela nos embala e nos joga nesse mundo material. Assim a gente se esquece de Krishna. and just to absorb with E a all gente fica absorto this body, the body com esse is corpo. Concepção corpórea vem. good Prema. Hari Hari. Tomorrow we'll discuss. Amanhã a gente vai discutir mais. But 10 o'clock. 10 horas a gente começa o programa, agora já são 8h30. Jai Jai. Shira.